Olá, vamos lá, estamos de volta, ok? A gente parou por aqui, né? Vimos três formas de aprendizagem, então vamos dar continuidade. Vamos para a quarta forma de aprendizagem, que seria o feedback visual instantâneo, ou seja, com espelhos, os nadadores vendo a sua própria técnica como eles estão nadando, né? Então, bom, isso, claro, precisa ter espelhos debaixo d'água, né? Tem piscinas que tem esse tipo de ferramentas, né? Que ajudam também a que o próprio atleta possa ver, né? O que está fazendo, tudo bem? Então, bom, seria outra maneira de fazer esse tipo de trabalho. E também fora da água, né, lá na sala de algum ginásio, alguma sala que tem espelhos, eu possa também fazer esses movimentos e visualizar, né, o movimento correto, tudo bem? Então seria outra forma de aprendizagem. Outra forma, que seria a quinta de aprendizagem, seria que podem autocorrigir-se instantaneamente. Se sabem o que tem que olhar, né, e como corrigir. Isso implica educação do nadador. Então, os nadadores mais experientes, quando você fala, olha, a posição do tornozelo está incorreta, flexiona um pouquinho mais, ele automaticamente vai autocorrigir e vai tratar de colocar essa posição do tornozelo, nesse caso, corretamente. Lá nas crianças, lá na iniciação esportiva, como eu falei nas aulas anteriores, temos que buscar uma distância ótima, né, para que eles possam também estar pensando naquele que o professor falou, num tempo curto, tá bom? 15, 20 metros no máximo, parar, descansar, ter esse feedback do treinador, para que eles possam estar conscientes, né, do movimento que está fazendo, tratando de corrigir esse movimento. Porque se passa de uma determinada distância, se os descansos são curtos, ele vai esquecer do que está fazendo, entendeu? E vai voltar a nadar errado. Então, buscar distâncias curtas, onde ele possa, claro, autocorrigir-se instantaneamente, e estar pensando o que está fazendo, está concentrado naquele movimento. Tudo bem? Outra forma de aprendizagem bastante interessante é o feedback visual retrasado. Filmes, né, vídeos deles mesmos, depois de uma visualização inicial, feedback do treinador. É importante voltar na piscina e repetir a filmação, assim que pode comprovar, né, se foi corrigido esse erro ou não. Então, olha só, agora com a tecnologia que nós temos, acho que todo mundo tem celular, ou mesmo os próprios computadores pequenininhos, né, que a gente pode fazer uma gravação, né, e depois mostrar para eles como eles estão nadando, fazer essa correção, mostrar para eles se o cotovelo é aqui, se está descoordenando lá, pequenos vídeos, né, que eles possam estar vendo o treinador passando esse feedback visual, ok? E depois colocando eles na piscina. Eu volto a falar, esses atletas têm que ter consciência do que estão fazendo, porque vai ter maior facilidade depois na hora dessa aprendizagem de colocar em prática. Por isso que ver e escutar os atletas é muito importante. Eu falei isso lá atrás, né, na segunda aula, ok? Desse módulo. Então é muito importante e é muito fácil hoje em dia fazer esse tipo de trabalho. Pegar o atleta, tirar eles e fazer a correção, tudo bem? Ou se não, claro, de maneira individual, mesmo que eles estejam fazendo algumas séries, algum trabalho técnico em grupo, né, tratar de fazer esse trabalho de maneira dinâmica. Claro que muitas vezes eu tenho 20 atletas e não dá tempo de fazer com todo mundo, tudo bem? Mas tratar de fazer isso com o maior número de atletas possível e no outro dia tratar de fazer com outros atletas, tudo bem? Então, essas seriam outras três formas de aprendizagem. Outra formas de aprendizagem interessante é o feedback sinestésico. Alguma ação, autocorreção que se indica ao nadador ao notar uma pressão, um belisco, né, um belisco, né, do próprio corpo. Eu gosto de utilizar muito as palmas, né, nas mãos, no antebraço, no braço, no peito, nas pernas.
entendeu? Para que eles possam ter esse feedback sinestésico, eles vão ter uma maior percepção na hora de sentir a água, por exemplo, né? E eles vão notar essa melhora, né? Então eu gosto de utilizar esse tipo de tática, né? de estratégia para que eles possam ter uma maior sensibilidade do corpo na hora que eles estão fazendo um movimento, tudo bem? Então é muito importante, é uma forma de aprendizagem muito interessante que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Outra forma de aprendizagem são as pistas visuais. Autocorreção, o nadador visualiza, né, a posição desejada. Basicamente é o que a gente viu anteriormente, o visual ou o feedback retrasado. São pistas visuais, né, que a gente coloca, que a gente faz esse movimento correto para que o atleta possa ver e depois tratar de fazer o movimento corretamente dentro d'água. Pistas verbais, isso se utiliza muito nas idades mais jovens, tá? Imagina que, faz como se fosse, sente como se fosse, entendeu? Isso muito se utiliza na linguagem verbal, né? Na hora deles entenderem melhor essa aprendizagem. Por isso que eu falei anteriormente, né? A maneira divertida de colocar na aprendizagem dos pequenos nadadores, que eles possam assimilar bastante essa informação e depois colocar em prática. E atenção sequencial, seria instruções verbais que unem 2 ou 3 movimentos juntos e ordem. Ok? Então é muito importante, por exemplo, como eu falei, colocar distâncias curtas, colocar certos exercícios de maneira progressiva, por exemplo, ok? E depois fazer um trabalho com nado completo, ok? Então coloco 3 exercícios diferentes de maneira sequencial, por exemplo, a primeira fase da braçada, a finalização da braçada, ok? Ou se é trabalho de coordenação também, colocar exercícios progressivos, ok? Sequenciais, para depois fazer um trabalho de nado coordenado, tudo bem? Não tem sentido nenhum você fazer um exercício, por exemplo, de 25 metros e depois no outro exercício não ter relação nenhuma com o anterior. Deu para entender? Tratar de fazer essa sequência de exercícios até chegar o nado completo. Você pode ser só de ser membros superiores, membros inferiores, coordenação, posição de corpo com coordenação, milhões de exercícios que podem serem feitos, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido essas 10 formas de aprendizagem. Olha só a quantidade de ferramentas que nós temos como professores para colocar no dia a dia, para que nossos atletas possam melhorar tanto a melhora do perfil hidrodinâmico como a melhora da propulsão, tudo bem? Então tem várias maneiras de serem trabalhados, são essas 10 formas que eu passei para vocês, tá? Espero que vocês possam utilizar isso, modificar essas formas de aprendizagem a cada X tempo, ok? E os alunos, os atletas, é muito importante que entendam todo esse processo para depois colocar ele em prática, tudo bem? Eu acho que nós temos muito por fazer, não sempre fazer a mesma coisa, aquela típica rotina que não serve para nada, tudo bem? Tratar sempre de buscar uma solução para o problema do nosso aluno, do nosso atleta, para tratar de melhorar sempre, tudo bem? Bom, depois de tudo isso daí que a gente viu, né? A gente já está falando dos estilos natatórios, né? Olha as prioridades dos estilos em relação à composição deles. Primeiro, a gente já falou isso, posição do corpo na água. Cabeça, quadril, depois trabalho de membros inferiores, eu sei? Posição do corpo, posição, equilíbrio e alinhação. Alinhamento, né? Se eu não tenho desenvolvido habilidades básicas, vocês acham que esse aluno vai ter uma boa posição do corpo na água? Eu duvido, ok? Então, a primeira prioridade na composição desse estilo é posicionamento do corpo na água. Tudo bem? Esse é o primeiro. Segundo, uma vez que esse aluno tem uma boa posição do corpo na água, agora é muito interessante que ele tenha uma boa propulsão de membros inferiores, em qualquer estilo. Qual
na competição, o que acontece muitas vezes? Os membros inferiores se fadigam, as pernas, né, começam a cair, o quadril começa a cair, perco coordenação, aí eu começo a tirar de braço, aí é uma verdadeira catástrofe, ok? Então é muito importante que vocês ensinem, ok? Uma boa posição do corpo na água e depois uma boa propulsão de membros inferiores, ok? É inadmissível ver professores ensinando aos seus alunos fazer braço de costas, somente o braço de costas, com o quadril lá embaixo, ok? Com um monte de boinha na perna, entendeu? Não serve de nada, não serve de nada. Então, se eu começo a colocar membros superiores, eu tenho que ter uma boa posição do corpo na água, tenho que ter uma boa pernada, ok? Para depois colocar a coordenação dos braços, do corpo, ok? Então, posição do corpo na água, membros inferiores, ação dos braços, ok? Com uma boa posição do corpo na água. Aí entra o timing, ou seja, a coordenação dos movimentos, ritmos que a gente falou anteriormente também, ritmos mais lentos, entrando em ritmos de competição e em velocidades superiores também, e a própria respiração. Como e quando respirar sem modificar a posição do corpo na água. Olha só, vocês sabem muito perfeitamente, o pessoal que tem experiência, e os que não têm tanta experiência vão ver que isso acontece. Muitas vezes eu tenho uma boa posição do corpo na água, na hora que eu começo a fazer trabalho em membros inferiores, eu começo a me mexer inteiro, começo a perder esse posicionamento. Eu levanto a cabeça vai para um lado, o quadril cai, ok? A mesma coisa, quando eu começo a fazer trabalho de braços, a mesma história, o quadril vai para um lado, a cabeça levanta, o ombro cai, ok? E quando eu vou fazer a respiração também, de algum estilo, a minha posição do corpo também se modifica, e quando eu começo a coordenar, então piorou tudo, ok? Então é muito importante que essa prioridade aqui seja das primeiras, e depois a gente vai entrando com as demais, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido isso daí, ok? Seriam essas prioridades, que a gente vai ver agora a continuação, uma progressão dessas prioridades, ok? Então a primeira progressão seria ensinar uma posição correta do corpo na água. Isso eu acho que ficou claro, né? Eu estou falando milhões de vezes, cabeça, quadril. Ensinar uma correta propulsão de membros inferiores. Então eu tenho uma boa posição do corpo na água, posição dos membros inferiores independentemente do nado, e fazer essa combinação, ok? E claro, depois fazendo uma revisão da posição do corpo na água. Repito, muitas vezes eu começo a fazer trabalho de propulsão de pernas, membros inferiores, e perco posição do corpo na água. Eu tenho que estar lá como professor, corrigir esse aluno. Aí entra todas as etapas de aprendizagem, formas de aprendizagem que eu falei anteriormente. Tudo bem? Depois temos a ação dos membros superiores. A mesma história, ensinar a propulsão dos membros inferiores, no caso do crawl costas com rotação, borboleta e peito, tratando de manter essa coluna reta, a posição da cabeça, do quadril, ok? Fazer essa combinação da posição do corpo na água junto com membros inferiores e tratar de fazer essa revisão da posição do corpo. Mesma coisa, quando eu entro com o braço, muitas vezes eu começo a perder essa posição do corpo na água. E depois, tratar de ensinar a coordenação de tudo isso daí, mantendo essa posição do corpo na água, junto com a respiração, e automaticamente, já lá no final, o estilo completo. Tudo bem? Então, é muito importante que eu tenha essa coordenação, juntamente com essa posição do corpo na água, alinhação, depois equilíbrio, membros inferiores trabalhando, tratando de buscar uma maior amplitude de movimento, ok? Junto com essa coordenação e uma boa posição do corpo na água. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa progressão, tudo bem? Volto a repetir, se eu não tiver essas habilidades básicas anteriormente, duvido que esse atleta ou esse aluno de vocês consiga fazer esse trabalho. Tudo bem? Então essa seria uma progressão de aprendizagem dentro
dentro dessa aprendizagem dos estilos. Deu para entender tudo isso daí? Espero que vocês tenham entendido e a gente volta na próxima aula. Até já!